Eu quero abrir um pouco para perguntas e colocações, né? Os irmãos tendo aí, de repente a gente já falou, né, um bom conteúdo até agora, e os irmãos podem fazer perguntas, podem fazer, às vezes queira fazer alguma colocação, porque esse é um tema bastante forte na sociedade, né? É um tema que todas as pessoas se relacionam de alguma maneira. Essa, essa doutrina, esse ensino, né, espírita, ele, o senhor já frisou bastante isso, né, até as próprias contradições neles mesmos, né? Uma das contradições é que eu sempre vi isso, né, como todas as vezes que a gente vai estudar sobre o espiritismo, me vem isso à mente, que se a reencarnação tem o propósito de melhorar o indivíduo, né? Eu acredito que alguém, né, um dia o Abimael vai ser melhor. Esse Abimael que vai morrer e vai nascer um Abimael melhor do que esse, né? Na ideia deles, deveria ser assim, né? E o que a gente vê é o contrário, a humanidade está a cada dia mais corrompida. Então, cai por terra esse pensamento de que o homem, né, reencarnando, ele vai melhorar. E se isso fosse verdade, né, essa tese seria infundada. Uma outra coisa que eu entendi aqui também é que se aquele Lyon, né, esse francês, ele se achava o próprio Allan Kardec, cadê ele? Ele morreu em 1800 e alguma coisa, ele deveria ter reencarnado, ou ainda vai reencarnar. Então, é assim, muito louco, o pensamento deles assim não bate muito. Né? A gente vai entrar aqui agora na Bíblia e a gente vai entender que foge totalmente daquilo que a gente pensa a respeito, até de uma religião, é igual, eles estão certos, não é religião, não tem nem jeito de ser. Né? Porque pelo menos as religiões elas têm que crer. O que eles creem em quê? É muito complicado. Exatamente. Aquele texto bíblico, eu sei que o senhor vai citar aí, né? Eu acho que a gente vai chegar nele, de 1 Samuel, da adivinha lá de Endor, da vidente de Endor, ela é aquela passagem bíblica, ela desmascara o espiritismo, ela não dá vazão para o espiritismo, ela desmascara o espiritismo, né? Ela vai dizer assim que não tem nada a ver isso que vocês estão falando, porque o Samuel que Saul foi buscar era um Samuel que era um profeta de Deus e que ele morreu e ele subiu. E ela fala que vai chamar ele para subir. Então, ou seja, eles estão num plano maior ou mais alto, eu usei uma palavra errada, mais alto do que o Samuel estaria ali. Ele estava no céu e não no inferno. Assim, é muito louco. É um pensamento muito doido. Algumas pessoas elas confundem a questão do texto, porque o texto ele ele faz uma narrativa, né? Isso. Da, Ele está contando a história, né? Como se fosse realmente Samuel. a mulher conversando com Samuel, né? Então ela faz, mas ali ela está fazendo uma narrativa do que a mulher está relatando, experimentando, né? Mas não que ela está vendo Samuel, não que ela está tendo um encontro com Samuel, né? E, então, Isso. assim, existe uma confusão exatamente nesse sentido. Mas, na verdade, o texto está descrevendo o que ela estava dizendo, o que ela estava afirmando, né? O que ela estava ali exatamente simulando. Então, assim, as respostas que a gente tem, quais as possibilidades, né? Uma é que ela pode estar mentindo, né? Outra que ou pode ser uma questão diabólica mesmo, né? Ou seja, aquilo que é comum dentro do espiritismo, né? Que é, no caso, o ocultismo, né? Então, assim, o que ela estava... que o texto fala da própria experiência que ela está tendo, né? Ela está relatando, né?
E tem um outro agravante na história, porque Saul, ele pede para ver Samuel, né? Então, quando a gente vê numa fraude, quando a gente vê o que as pessoas... A gente está passando por um período agora que as pessoas estão muito buscando isso. Você quer ver o quê? O que você quiser ver, eu te mostro. É esse o ponto. Ela vai naquilo que Saul está procurando ver, né? Então, também aí já dá uma vazão para uma certa fraude, né? Porque vai dizer que é um sujeito muito parecido, vestido numa capa, aquela coisa, algumas versões falam isso. Então, ela vai dizer assim, tá aí o Samuel, você não quer conversar com ele? Conversa com ele, o Samuel está aí. Eu acho que é bem por aí, né? É o que a mente está buscando, que a pessoa está querendo, então ela vai ver. Minha mãe sempre falava isso. Ela dizia assim, minha mãe é católica, e ela dizia muito isso. Ela falou assim, se você quiser ver alguma coisa, vai depender muito do seu medo. O seu medo vai te mostrar aquilo que você quer ver. Eu já fui perseguido por uma folha seca. Eu já fui perseguido por uma folha seca, num desses medos, né, num lugar escuro. Alguns falavam que era um lugar mal assombrado, uma chácara 5 quilômetros de um muro muito alto, muito pé de manga, escuro, falta de iluminação na rua, e aquele negócio todo, e eu sozinho, e começou a me vir pensamentos ruins na cabeça, e de repente eu comecei a escutar barulho atrás de mim. Um barulho arrastando alguma coisa, rap, 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 uma coisa estranha. E quanto mais eu apressava o passo, mais aquilo aumentava o barulho. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver que era uma folha seca que tinha enroscado no cadastro do meu tênis. Ou seja, eu vi o que eu queria ver, né? Eu senti o que eu queria sentir. Eu estava com muito medo e o meu medo se transformou em pavor, né? E eu não queria olhar para trás. Eu não queria nem imaginar o que estava correndo atrás de mim. E de fato aconteceu aquilo. Eu fiquei com muito medo e eu fui ver que era só uma folha seca, né? Então, é Exatamente. isso mesmo. Saul estava querendo ver alguma coisa, então a vidente de Endor mostrou para ele um Samuel fictício. Eu prefiro pensar assim. As pessoas geralmente elas buscam, né? E aquilo que elas buscam ou é de fato uma fraude, ou então pode ser o caso também de uma ação diabólica, né? É Isso. possível uma ação diabólica. Meus irmãos, o texto de Gênesis 3:1, né, que é a serpente lá, o diabo agindo, né, se manifestando através da serpente, é o que o pessoal diz que é a primeira sessão espírita da história humana, né? Dentro das experiências humanas, que é exatamente isso, né? Ele assume o demônio, né? Ele está se manifestando exatamente através da serpente, né? E ele está ali para enganar, né? E enganou a mulher, né? Assim, a Bíblia ela não nos explica se a mulher sabia, né, que se tratava do próprio diabo. Dá a entender que sim, né? Ou se ela, não sei o que passava pela cabeça dela, né? Porque, na verdade, os animais são seres irracionais, né? E é claro que nenhum animal se comunica. Então, dá a entender que sim, ou seja, pela razão, né? Pela nossa racionalidade, e o ser humano era bastante inteligente, não era? E então, possivelmente ela sabia que se tratava do próprio inimigo, né? Mas o inimigo estava ali usando a serpente, né? E assim, dentro dos fenômenos, né, que são verdadeiros mesmo, né, que não são enganação, não são fraude. Então essa aí é a explicação mais óbvia, mais real, né? O diabo usando meios, né, instrumentos para poder agir, né?
E como o espiritismo, como as religiões ocultistas, né? Elas trabalham com essa invocação, né, do mal, então o mal se manifesta, né? O diabo tem ali liberdade para agir né, no meio dessas pessoas, né? Aí está um texto que fala de Apocalipse, né? Foi expulso o grande dragão, dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, ele está nas religiões, não é? Nas seitas. E ele está aí para ele e seus demônios, né? Os anjos caídos, para enganar as pessoas. E ele está aí enganando exatamente as pessoas. Aqui existe o caso, né, lá de Samuel, que nós citamos, que assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor ele não guardava, e também porque interrogava e consultava a necromante, e não ao Senhor, por isso matou e transferiu seu reino ao filho de Jessé. Uma ação condenada, não é? Uma ação extremamente ofensiva, além de ser idólatra, não é? Algo que Deus condena com muita força nas Escrituras Sagradas. Então, Samuel foi uma consulta, né, a Samuel. Claro que nós sabemos que não se tratava de Samuel, né? Aí existe o caso do endemoniado Gerazeno, né? Extremamente chegar a uma outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, a gente vê aí um exemplo bíblico né, da possessão demoníaca, não é? E veja, assim, algumas características que o texto recebe. Uma, que a pessoa está possuído por espíritos imundos, não é? Ou seja, a pessoa tem ali na sua vida o domínio de Satanás. Outra coisa, o tipo de vida que ele leva, né? Uma vida destrutiva, extremamente destrutiva. Aqui fala do poder que ele tinha, ou seja, os homens não conseguiam prendê-los. Ele quebrava cadeias, grilhões, né? Ou seja, não era algo humano, né? Algo que não era, poderia se explicar do ponto de vista humano. Então, é um relato bíblico mostrando claramente, não é, do que se trata muitos desses casos, né? Como eu sempre enfatizo, né? Os casos realmente espirituais, verdadeiros, né? Então, quando viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: o espírito não sai deste homem. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Rogou encarecidamente que não mandasse que foram para fora do país. Passava ali um monte uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogava a Jesus, dizendo: manda-nos aos porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu, então, saindo do espírito, saindo do espírito, né, entrou nos porcos. Agora, meus irmãos, uma coisa que nós vamos conversar lá, quando nós vamos falar sobre batalha espiritual, é um dos temas que nós vamos tratar. E eles gostam de usar esse tipo de texto,
não é? E principalmente esse texto aqui, que Jesus, ele pergunta qual é o nome dos demônios, né? Então, eles acreditam que uma das técnicas para poder expulsar o demônio é você descobrir qual é o nome dele. Porque quando você descobre o nome dele, você passa a ter domínio sobre ele. Isso é uma crença, e depois nós vamos voltar a isso, do paganismo. Né? O paganismo, algumas religiões ocultistas, elas acreditavam isso, que quando você descobrir o nome de uma determinada entidade, você domina aquela entidade. Não é? Então, eles acreditam nisso, mas na verdade não se trata disso. Jesus, ele queria deixar muito claro a sua obra, não é? Ele não precisava, em situações, ele não pergunta nome de demônios, pode observar, a maioria deles, na verdade, esse caso é uma exceção, né? Jesus expulsou muitos e muitos demônios, e a maioria deles ele não pergunta o nome, mas ele quis, né, nessa passagem, enfatizar o milagre, enfatizar claramente, deixar claro que, de fato, ele estava possuído por muitos demônios, que isso ficasse como testemunha para o evangelho do seu poder, né, sobre o reino das trevas, sua soberania sobre o reino das trevas. Então, isso é muito mais para deixar claro, né, o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania e o estado espiritual que aquele homem estava. E não uma técnica de expulsão de demônio, né? O que leva à expulsão dos demônios é o nome de Jesus, né? A obra de Jesus, o poder de Jesus, não é? Então, e não o domínio do Espírito através de conhecer o nome deles, né? E, na verdade, ele nem revela o nome, porque era tantos, aí a lista seria muito grande, né? Nesse caso, que aí contraria completamente. Você imagina Jesus tendo que citar, né? Porque está dizendo que eram muitos demônios, então tinha que ser uma lista imensa, né? 3 Aí, mil. aí tranca-rua, né? O espírita o espírita do candomblé, né? Que usa esses termos, a Umbanda também usa, e é do Brasil, né? Nas religiões, algumas religiões, como candomblé, Umbanda, né? Que são do Brasil, eles Tem um usam. tal de 7 facadas também, né? Existem essas entidades. Aí, aí teria que falar, né, os nomes. Aí também algumas igrejas pentecostais, aí vai atrás de descobrir, de vez em quando aparece, não, é o tranca-rua, né? É o e assim por diante, né? Mas na verdade, meus irmãos, não se trata disso, né? Aí, irmãos, é o caso que nós citamos lá de Paulo e a médium em Filipos, né? E aí a gente percebe claramente uma pessoa sendo usada pelo inimigo, pelo demônio, para esse tipo de trabalho, né, que é feito dentro do espiritismo, não é? E no caso dessa jovem, ela era escrava, né? Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos seguiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. O texto ele não fala de detalhes, né? Por exemplo, assim, o que eles acreditavam ser ela, né? Qual é a divindade que ela poderia representar? Tá entendendo? Não fala isso dentro do contexto daquela religião. Apenas o texto vai direto ao ponto, né? Dizendo que era demônio, né? Seguindo Paulo e a nós clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Irmãos, a palavra de Deus ela é sempre muito rica, não é? Sempre muito rica. E a gente pode observar algumas coisas. Por exemplo, uma é claro, né? Mostrando claramente que os espíritos adivinhador, quando são verdadeiros, eles são demônios. Não é? Isso é uma regra bíblica. A não ser que sejam enganadores, né?
Seria pessoas enganando. Um outro fator aí, meus irmãos, é que esses demônios, este demônio, ele bajulava, né? Ele bajulava Paulo, né? Só que Paulo, ele diz o texto que ele suportou aquilo, e a gente vai ver exatamente por que ele suportou tantos dias. Porque se ele expulsasse aquele demônio, ia dar problema, e deu mesmo, né? E foi isso que aconteceu. Né? Ou seja, quando ele libertou aquela jovem, aí houve um grande problema na cidade para eles, tanto é que eles tiveram que se retirar da cidade. Não é? E se instaurou uma grande perseguição, não é? Porque os seus senhores viu a fonte de lucro, né? Se desfazendo. E Paulo e Silas foram açoitados, né? Por causa disso. É claro, meus irmãos, que isso não era impedimento para fazer a obra do Senhor, né? A gente entende que chegou a hora, chegou o momento, ele sentiu espiritualmente isso, e, e né, certamente também se cumpria o propósito que Deus teve na vida deles durante aquele tempo até ali, não é? Mas este é o preço, né, que houve pela libertação daquela jovem oprimida, né? Tantas tiveram que deixar a cidade, isso era um preço para a propagação do evangelho ali. Há demônios usados para enganar. Micaías prosseguiu, é o texto de 1 Reis 22, 19 a 23. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor apresentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganarás a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu enganarás, ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, veja, meus irmãos, este é um aspecto recorrente, né? Claro, aí nós temos a soberania de Deus e a permissão de Deus. Mas os falsos profetas, não é? Demônios nas suas bocas. Irmãos, o entendimento que nós temos do falso profeta, né? Ele não é um servo de Deus, não é? E nós sabemos que dentro do contexto do povo de Israel, esses falsos profetas, eles serviam a Baal ou outras divindades, muitas vezes. Né? Eram aqueles que estavam favorecendo as religiões, né? Idólatras dos povos vizinhos. E esses falsos profetas, eles eram usados pelo inimigo, pelo próprio demônio, para enganar as pessoas. Então, um falso profeta, ele não é instrumento nas mãos de Deus, não é? O que age em seu coração não é o Espírito Santo, não é a palavra de Deus, mas é exatamente o inimigo, não é? Que está usando essas vidas. Outros textos, aliás, o Evangelho de João 8,44, né? Que diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade.
porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o demônio ele vai usar muitas vidas, né, dentro desse contexto, não é, de invocação do mal, né, das trevas, dizendo que é busca de mortos, né, almas desencarnadas, mas o inimigo usando, né, trabalhando nesse meio. A esfera da idolatria e do espiritismo é diabólica. Sacrifícios oferecem aos demônios, né, são oferecidos aos demônios, não a Deus, a deuses que não conhecem, novos deuses que viram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Antes digo que as coisas que sacrificam a demônios, que a sacrificam não a Deus, não quero que vos tornei associado aos demônios, antes digo coisas que eles sacrificam a demônio, sacrificam a demônio, e não a Deus. Então, esse é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 20. Meus irmãos, ou a pessoa adora a Deus, ou ele serve ao inimigo, é o que diz o texto claramente. Não é possível servir aos mortos, não é possível servir à natureza, não é? Então, a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Então, isso é o que reina, é o que está no domínio desse mundo, né? No domínio desse ambiente, não é tão terrível, né? Condenação à prática espírita. Não comerei coisa alguma com sangue, não agourareis, que é essa questão de buscar os mortos, de consultar os mortos, de nem adivinhareis, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A palavra de Deus condena isso claramente como uma abominação, não é? Então, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha. Isso seria aqueles sacrifícios, né, a Moloque, nem adivinhador, nem a prognosticador, né? Isso, essa questão dos prognósticos, né? Nós falamos, inclusive, da consulta, né, aos astros, e também a consulta aos mortos, né? Os agoureiros, os feiticeiros, encantadores, nem necromantes, nem mágicos, nem que consulte os mortos, pois tudo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito será para com o Senhor, eu, teu Deus. Por essas nações que há de possuir, ouve prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor, teu Deus, não permitiu tais coisas. Então, essas coisas são abomináveis. São colocadas claramente pela palavra de Deus. E queimou o seu filho como sacrifício, adivinha, pelas nuvens. Era agoureiro e tratava com médio, feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que é mal perante o Senhor para provocar a ira. Uma outra condenação, Isaías 8, 19 a 22. Quando vos disser, consultai os necromantes, os adivinhos, os que chiureiam e murmuram, caso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos, se consultarão os mortos, a lei ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra durante os oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei
e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis a angústia, a escuridão, as sombras da ansiedade serão lançados para densas trevas. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, condena claramente isso. Não é? Então, assim, é preciso, não é, quando se evangelizar, né, um espírita, mostrar através, claro, a gente começa a evangelizar qualquer pessoa pela obra da graça, a obra da salvação, mas à medida que ela for sendo instruída, é necessário que ela veja toda a verdade, não é? Ela, que ela está realmente num caminho extremamente tenebroso, um mundo extremamente diabólico. Meus irmãos, as pessoas que vivem neste mundo, não é? Elas são muito oprimidas. A gente conhece assim muitas experiências familiares, né? Pessoas muito oprimidas, pessoas assim com vários problemas, porque a ira de Deus se levanta contra esse tipo de coisa. E é claro, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Os irmãos devem ter o conhecimento, como é que chama, gente? Aquele espírita do sul que ele usava eu acho que era do sul, né, que usava aquela técnica de escrever, era muito famoso, né, tem Chico filme, Xavier. Chico Xavier. Então, quando a gente vai ver a história de Chico Xavier, ele próprio relata, né, que ele era um homem sem paz, que ele vivia numa condição de grande opressão, só que ele não reconhecia que era obra do diabo, né? Mas ele mostra lá que ele não tinha paz, ele não tinha sossego, não é? Porque realmente é uma obra extremamente opressora. Eu lembro de um pastor que eu tive no seminário, um professor, né, que eu tive no seminário, na aula, nessa disciplina, né, de seitas e heresias. Ah, não, ele era professor de evangelismo, E ele começou a evangelizar um casal espírita, né? A esposa dele recebia, né, uma chamada entidade que se identificava como uma criança, né? E eles aprenderam, né, dentro do espiritismo, que era um espírito de luz. Aquele espírito era um guia, não é? E ela tinha mediunidade. E ela passou, então, a servir aquele espírito, é exatamente uma vida extremamente oprimida. Ele mandava ela fazer, né? Quando ela recebia, né, ela ficava possessa do demônio, que se identificava, né, enganava dizendo que era aquela criança, mandava comprar coisas, fazer viagem, fazer despacho, enfim, né, um monte de coisa. E eles não tinham sossego, eram muito oprimidos. Mas só que eles acreditavam, como Chico Xavier acreditava, que estava fazendo uma coisa boa, não é? Que estava ajudando as pessoas, iluminando as pessoas, e achava que aquilo fazia parte de uma missão, não é? Uma missão importante. Mas aí o pastor dizia: olha, vocês estão sendo enganados pelo demônio. Isso é o diabo, ele está enganando vocês. Aí eles negavam: não, pastor, o que é isso? Não sei o quê, isso é um espírito bom, um espírito de luz. Aí até que um dia ele falou: olha, quando um dia ela ficar possuída, né, receber esse espírito, vocês me chamam, que eu vou vir orar com ela. E assim aconteceu, e ele foi orar com ela.
no que ele orou com ela, né, o demônio se manifestou e ele fez com que ele falasse a verdade, quem ele era. E quando ele falou a verdade, né, o demônio, né, revelando quem de fato era demônio, o pai, o esposo, começou a espancar, né, a esposa, com ódio, dizendo: você nos enganou tanto esse tempo, foi enganado por você, fizemos tantas coisas, todos esses anos de escravidão. Aí o pastor falou: olha, não faça isso. Não é? Aí orou com ela, libertou e depois evangelizou, né? E aquelas pessoas se tornaram cristãos. Mas veja que isso é algo que eu conheço casos, né? De parentes, hoje, graças a Deus, libertos, que serviu exatamente, né? Uma chamada entidade que se identificava como um espírito de luz, né? Então, meus irmãos, este é um contexto de muito engano, não é? Mas que a palavra nos deixa muito claro. E a gente precisa ter muita consciência que o espírita, ele está enganado, ele não é cristão. Né? Ele faz parte de uma seita extremamente diabólica, não é? E vive num estado de grande opressão, num ambiente extremamente hostil e perigoso. Tá bom? Bom, nós vamos dar um intervalo, né? Um intervalo aí de 10 minutinhos, né? Então nós passamos aí por essa religião, o espiritismo, e na volta nós vamos, eu vou estar falando de do Adventismo sétimo dia, né? Meus irmãos, nós vamos caminhar para o final da nossa aula. Eu queria apenas, assim, orientar aí os irmãos e eu creio que os irmãos já têm compreensão que existe uma porcentagem de participação na aula para poder a pessoa passar na disciplina, não é? Então, uma porcentagem de participação, de presença. Eu não me recordo bem agora se é 70% ou é 80%, mas é bom informar. Eu faço a chamada, tá? E eu não vejo nenhuma justificativa, assim, eu não vejo razão para a pessoa pegar um certificado de uma disciplina sem participar. Não tem razão, não é porque assim, eu não gosto de reprovar ninguém, a pessoa que se reprova, né? Então, o que se exige da disciplina é a participação nas aulas e o cumprimento dos trabalhos, né? Então, para poder a pessoa, como qualquer instituição faz, né? Então, assim, não tem sentido a pessoa pegar um certificado de uma disciplina se ela não participou. Não tem sentido. Então, assim, é bom que as pessoas saibam, né, que existe lá uma participação mínima, né? E é bom informar que, se eu não me engano, é de 70% a 80%, né? E como são apenas um mês de aula, não é? Dividido em 4 semanas, e cada semana duas aulas, não é? 2 dias. Então, é bom a pessoa fazer as contas direitinho, né? Para poder não perder a disciplina. Bom, meus irmãos, nós vamos estar falando agora, né, caminhando para o nosso final de nossa aula de hoje, sobre o Adventismo, né? Adventismo do sétimo dia. Deixa eu só colocar aqui para poder apresentar.
Bom, meus irmãos, então, assim, é bastante... Pois não, alguém falou? Foi o Emerson. Pois não. Antes de o senhor iniciar Adventismo, esse material que o senhor passa como ensino, o senhor vai deixar ele disponível para nós depois? Ou ele é exclusivo seu, Não, seu... eu vou fazer a mesma coisa, eu vou reunir, né, em um material só e, e vou passar para vocês em PDF, né? Só vocês terem paciência aí para, no final da aula, como não é só para vocês terem como arquivo, eu passo depois, né? Porque assim, a gente não vai fazer nenhuma avaliação de que vocês vão precisar do conteúdo agora, né? Então, aí eu vou fazer igual o primeiro que eu fiz. Eu vou reunir ele e passo para vocês. Bom, Tudo bem, pastor. de nada. É bastante curioso, meus irmãos, o início do Adventismo. Assim, o que a gente percebe na questão da religião, da religiosidade, é que geralmente a pessoa ela se envolve muito emocionalmente. A pessoa ela cria laços, né, de amizade, relacionamentos. A pessoa ela passa a ter algumas experiências pessoais, emocionais, e ela passa a ser identificada na sociedade, passa a se identificar como alguém que faz parte daquela religião, e de maneira que quando ela já está bastante envolvida, ela tem grande dificuldade de se afastar daquela religião, mesmo quando ela faz uma reflexão a respeito dela. Porque se as pessoas elas pudessem, né, fazer uma reflexão antes de ter todo esse envolvimento que eu mencionei, a pessoa ela não escolheria, ou seja, se a pessoa pegasse, né, ela pudesse pegar várias igrejas, várias denominações e pudesse fazer uma reflexão, né, com o que se ensina, com as suas origens, com as suas bases bíblicas. Então, certamente essa pessoa ela não se envolveria. E às vezes é muito difícil a pessoa que ela está lá dentro, aí às vezes ela pondera muitas coisas ou simplesmente não leva mais a sério, ou então, sabe? Por exemplo, já conheci adventistas que eles, por exemplo, eles não levam muito a sério essa questão, diz, não, é uma falha, mas só que eles continuam sustentando essa falha aí da origem, né? Enquanto alguns defendem, né? Tentam explicar e dar defesa ao que vai acontecer, o que nós vamos estar falando, existe aqueles que já não acreditam, mas mesmo assim ele fala, não, isso não é tão importante, mas assim, para eles, no fundo, para a denominação, né? Então, o fundador, esse William Miller, ele nasceu nos Estados Unidos em 1782, ele morreu em 1849. Então, ele é de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele era de família batista. Ele era um fazendeiro e estudioso, mas estudioso ele pessoalmente, não é? Assim, aquela pessoa que estuda ele sozinho, nunca foi nenhum instituto bíblico ou teológico, alguma instituição para fazer estudos mais profundos, né? E ele, então, nos seus estudos, ele achou que tinha descoberto, né, com base lá no livro de Daniel, a data da volta de Cristo, que foi em 1843, ou seja, 22 de outubro, que seria a data, né, 22 de outubro de 1844. Aliás, não, a primeira data que ele marcou foi em 1843.
E ele teve assim ele criou um movimento, houve um grande movimento de pessoas em torno dele. Ele conseguiu congregar várias pessoas e teve pessoas que vendeu propriedades, teve pessoas que, né, passaram a se preparar para isso. E ele depois remarcou a data para 22 de outubro de 1844. Então, a grande maioria daquelas pessoas, elas se decepcionaram e voltaram para suas igrejas. Ao falhar a predição novamente, houve um amargo desapontamento. Ele acreditava, ele era sincero naquilo que ele acreditava. Nos próximos anos, Miller e a maioria dos crentes e principais líderes do movimento admitiram que estavam equivocados e retornaram para suas igrejas anteriores. Alguns poucos que insistiam que o movimento era de Deus apartaram-se do corpo principal de cristãos e formaram suas próprias igrejas. Miller arrependeu-se e procurou a sua igreja de volta e, reconciliando, foi servir a Deus e morreu na sua igreja e abandonou isso. Então, isso aqui deveria ser suficiente para que essa igreja adventista não existisse. Seria suficiente. Ou seja, uma pessoa, ela analisando isso lá no começo, sem qualquer envolvimento emocional, qualquer elos na igreja, qualquer experiência pessoal, qualquer experiência de vida, qualquer identificação, se a pessoa analisasse isso antes, ela não se filiava. Entende? Então, esse é um aspecto, assim, já na origem. Aí, o que aconteceu em seguida? Né? Veja só, ele mesmo e as pessoas que ele envolveu no começo, uma grande parte, desistiram. Ele que começou essa história toda, ele reconheceu o erro, confessou seu erro. É possível que ele tenha sido disciplinado na sua igreja. É claro que a gente, né, precisaria fazer uma investigação mais profunda, mas ele voltou para a sua igreja e abandonou isso, e morreu na sua igreja. Mas os seus grupos adeptos, e geralmente os movimentos, as heresias e seitas, elas caminham por isso, pelo fanatismo. Começaram a explicar que houve uma volta de Cristo no tabernáculo do céu. Dentre essa, né, a principal, Ellen White, uma profetisa que assumiu a liderança. Ela tinha muitas visões, mais de 200. Inclusive recebendo explicações de Jesus, porque não voltou na data marcada. Escreveu muitos livros e folhetos, a obra principal, A Grande Controvérsia, que contém suas principais doutrinas. Então, veja só, aí, né, sobre principalmente essa regência principal de Ellen White, eles voltam à heresia. Ele diz, não, ela diz que recebeu várias visões, aí eu digo a vocês, esse é um fator quase unânime em toda seita. Um personagem que diz ter revelações especiais, que Deus falou com ela. No caso, ela diz que Jesus conversou com ela. E eu vou citar alguns exemplos, mas vocês assistiram lá o vídeo do pastor Augusto, né, que ele fala, inclusive, do adventismo. Mas são muitas heresias. E uma delas é essa. Eles vão, né, calcular lá em Daniel, né, baseado nas 2.300 tardes e manhã, não é? E cada uma reafirmando um ano, e eles fizeram lá as contas e acharam que
que Jesus voltava. Então, eles dizem que Jesus voltou no dia 22 de outubro de 44, só que ele voltou apenas nos tabernáculos celestiais. E o que ele veio fazer? Um juízo investigativo. Aí aqui tem uma heresia seríssima. Prestem atenção. O que é o juízo investigativo? Segundo a teologia, o adventista, a expiação não foi concluída na cruz. Veja só. É uma negando a eficácia da obra expiatória de Cristo Jesus. Assegura que ao término de 2.300 tardes e manhãs, Jesus entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. É uma heresia terrível contra a obra de Cristo. E isso, esses tempos atrás, eu vi num rádio, um adventista, um pastor adventista falando sobre isso. Ele faz um resumão assim, acho que com vergonha, de não reconhecer quão grave é isso aqui. Porque Cristo veio nos ares, no tabernáculo celestial, e não explica. Mais ou menos assim, não, ele veio para concluir a sua obra na cruz, porque não aconteceu totalmente lá na cruz. Ela não foi eficaz na cruz, mas teve que 2.300 tardes e manhãs, ele veio para poder purificar nos tabernáculos celestiais. Então, para a gente perceber algumas, e dentre elas, essa é uma heresia, uma das principais, talvez a principal. As questões a questão lá da lei cerimonial, outras coisas, a questão do próprio, a ênfase, a negação do dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, mas dentro de uma prática judaica, ou seja, um judaísmo misturado, muito parecido com o dos judaizantes. Mas essa questão, eu creio que talvez seja um dos problemas centrais, ou seja, negar a eficácia da obra de Cristo. Então, diz que Jesus é Miguel. Embora os adventistas afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel, na Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, é claro que nós os cristãos, Miguel é um anjo, um arcanjo. E eles dizem que não, que Jesus é Miguel, não é? Então, Jesus, isso é uma heresia, né? Outra heresia, que Jesus era pecador por natureza. E ensino que Cristo, ao vir à Terra, tomou sobre si a natureza pecaminosa do homem. Aí eu vou ler o escrito, não é? Que afirma isso. Ele diz o seguinte, nos estudos bíblicos, deles, da CPB, na página 140, barra 41. Em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa, caída. Claro que nós lemos que a Bíblia fala que Cristo, ele era semelhante a nós, mas sem pecado. Senão seria, então, em tudo semelhante aos irmãos, não seria como nós em tudo. Para justificar isso, ela ensina uma heresia, que também é gravíssima, porque atribui ao Cristo Imaculado a ser pecador.
Da sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa, afirma. Que seitos heresia na sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que era todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Então, quando a gente fala que os adventistas é uma seita, tem gente que estranha muito. Porque senão eles são evangélicos, eles apenas têm esse exagero em relação à questão das leis cerimoniais e tudo, mas não é, veja aí. Não é? Veja assim que são doutrinas fundamentais, essenciais em relação à fé cristã. Não é? Então, atribuindo Cristo como sendo a natureza humana pecaminosa, sendo que a Bíblia claramente mostra que Cristo ele era semelhante a nós, mas sem pecado. A diferença, ou seja, Jesus ele é concebido pelo Espírito Santo do ventre de Maria, então ele herda a natureza humana de Maria, mas como ele era concebido pelo Espírito Santo, ele é concebido sem pecado, puro, imaculado. Então, e a palavra de Deus diz exatamente isso, mas eles negam, não é? E aí, mas aí que vê a pessoa, em vez de. E outra coisa, para eles, vocês devem ter visto isso lá no vídeo do pastor Augusto, quando o Ellen White diz que a revelação bíblica não terminou, que continua. Por isso que ela fala essas revelações dela, esses absurdos, e são recebidos como verdade, não é? Veja só, uma outra interpretação herética que eles fazem, e também é grave, porque ela fala sobre a expiação de Cristo. Satanás participa na expiação. A quem representa o bode Azazel, segundo o Adventismo, a senhora White descobriu a doutrina da expiação compartilhada. Cristo e Satanás. Depois eu vou mostrar para vocês, em uma outra heresia, que isto tem uma raiz dentro das seitas orientais, aquelas ideias, né, dos dois mundos opostos, né, o Yang, enfim, né, do mal e do bem, não é? Então, aí isso tem essa origem. Este texto fala de dois bodes, né, o texto de Levíticos, dos dois bodes sacrificiais. Todos os dois bodes representam Cristo. Não é? Ou seja, a interpretação bíblica correta é que os dois bodes representam Cristo, para os quais os pecados do povo de Deus foram simbolicamente transferidos, sendo um sacrificados substitutivamente e o outro mantido vivo, mas abandonado na solidão dos erros. Ela, dicotomizando o sacrifício, viu no bode substitutivo o sacrifício do tipo de Cristo, e no vivo, alienado, a figura do príncipe dos demônios. Então, de uma forma imaginária, né, ela conclui, né? O bode abatido, cujo sangue fez a purificação do santuário, prefigura Jesus Cristo, que pelo seu sangue imaculado purificará o altar do Santo dos Santos celeste, fato que ocorrerá no fim do juízo investigativo. O bode emissário, Azazel, prefigura Satanás, para o qual Cristo transferirá todos os pecados do seu povo. Então, ele está dizendo que Satanás tem poder redentivo, não é? Que se encontra no registro do livro arquivado no santuário e desterrará para a terra desolada, onde permanecerá em estado de inominável sofrimento por seus próprios crimes, pelos delitos dos justos, pelos quais é diretamente responsável. Então, ele sofre por ele, Satanás, e pelos delitos dos
dos justos. Este ato, transferência expiatória, ocorrerá veja só, transferência expiatória ocorrerá do juiz investigador, dando início ao perdão dos justos, que habitarão com Cristo e o milênio durante o qual Azazel expiatório vagará com seus anjos mal pela terra convertida terrivelmente árida. Só um instante, irmãos. Só falta um slide aqui, já eu vou passar ele. Então, veja só, algumas heresias deles, né? Além dessas que eu já falei. O sono da alma ou a mortalidade da alma. Então, eles afirmam, né? Essa é uma heresia também, né? Séria, porque nós cremos, os reformados, os evangélicos, quem pensa dessa forma é apenas os testemunhos de Jeová, assim, né, desses que se aproximam de alguma forma do cristianismo, juntamente com eles. Apesar que a gente, né, vai ver que o testemunho de Jeová também é uma seita. O que eles acreditam? Que quando a gente morre, nós, né, cremos que quando a gente morre, a gente ou vai para o céu, ou seja, os eleitos de Deus, né, os salvos em Cristo para o céu, e os ímpios para o inferno. Esses são estados temporários, aguardando a volta de Cristo, onde haverá o novo céu, nova terra e o lago de fogo e enxofre para os ímpios. Isso é uma doutrina aceita em todo o cristianismo. Mas eles afirmam, né, com base, né, nessas loucuras aí de Ellen White e outros teólogos, teólogos não, né, outros hereges, que existe, quando a pessoa morre, ela adormece, ela nem vai para o céu nem para o inferno. Ela entra num estado de sonolência, ao sono da alma, e vai aguardar a volta de Cristo. E depois eles afirmam também uma coisa que contraria todo pensamento cristão, que a alma é mortal, né? Com base nesse texto aí. Então, eles acreditam que o homem permanece dormindo no sono da alma. Filosoficamente, fundamenta-se no conceito de dois princípios antropofísicos. Primeira, a alma é simples, a respiração vital do corpo. Para explicar isso, né? Eles explicam da seguinte forma: não podendo ter existência a expressão independente deles, segundo a consciência, então eles acham que a alma está tão ligada ao corpo que ele não pode existir sem o corpo. Segundo a consciência, o raciocínio e a compreensão são funções cerebrais. Morto o cérebro, ficam líquidas as cognação e a volição e a alma, e a concepção adventista entra no estado de inatividade completa. Então, por causa da morte do corpo, a alma entra em sono. Parece ser, isso pode até ser razoável para ele, mas a conclusão lógica disso aí é que o seguinte: se morreu o corpo, morreu a alma. Se for esse caminho que estão aí. Então a alma não entra em sono. A alma devia morrer. Tá entendendo? Ou seja, no fundo, a alma morreria. Não é? Então, e o aniquilamento dos ímpios, não é? Ou seja, não, os salvos terão vida eterna, mas os ímpios não, eles serão aniquilados. Ou seja,
enquanto a Bíblia fala da morte eterna, da perdição eterna, do sofrimento eterno, do lago de fogo e enxofre, onde os ímpios sofrerão eternamente, eles falam em uma aniquilação, ou seja, que os ímpios sumirão, desaparecerão, né? Serão aniquilados, e não irão para o lago de fogo e enxofre na perdição eterna. A negação do inferno, que a Bíblia é muito clara, né? Então, meus irmãos, vocês estão vendo aí, né, em resumo, por que que às vezes, né? Porque assim, às vezes se fosse que existe por aí, o irmão perguntou sobre, né, sobre o que se pode considerar, se tem muitas seitas, tem muitas e muitas seitas, né? Claro que tem, no mundo todo, né? Em todas as religiões, tem muitas, muitas. Muito mais do que igrejas verdadeiras, porque as igrejas verdadeiras estão dentro do mundo cristão e nós cremos dentro do mundo evangélico, né? Daqueles que creem verdadeiramente em Cristo, na palavra de Deus, enfim, né? Mas existe muitos evangélicos que às vezes ele tem uma ou outra heresia e não no ponto central, como é o caso aqui da redenção, por exemplo. Né? Então veja o corpo de doutrinas. E aqui eu não abordei todas. Né? Por exemplo, nesse vídeo do pastor Augusto, os irmãos vão identificar outros. Né? Meus irmãos, alguma pergunta sobre o adventismo? Vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir o evangelista Abimael para fazer uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, pois o Senhor nos concedeu o privilégio de podermos nos reunir mais uma vez, ó Deus, para estudar um pouco sobre essas doutrinas, ó Deus, malignas, essas seitas, ó Pai, que ao longo da história vêm se infiltrando sorrateiramente no meio da sua igreja. Ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para lidarmos com essas situações e com todo esse material, Deus, que nós temos em mão para estudar, nós possamos, ó Deus, alertar aquelas pessoas que, porventura, estão sendo enganadas, ó Deus, pelos líderes dessas seitas, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a palavra certa para exortar, para doutrinar, para ensinar, ó Deus, o caminho verdadeiro. Que nós só poderemos, ó Deus, combater realmente as seitas quando nós apresentamos o verdadeiro evangelho, a cruz do Calvário, a salvação expiatória do seu Filho. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos a Deus que o Senhor continue a usar o pastor Cláudio para que juntos, ó Deus, possamos concluir essa matéria e, com isso, ó Deus, sermos mais bem informados a respeito de seitas e heresias. Eu oro no nome de Jesus. Amém.